Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra então em Tiago, capítulo 1. Vamos dar continuidade. Está muito alto, né? Sim. Vamos dar continuidade naquilo que o Senhor tem falado conosco. Antes que eu me esqueça, apenas a título de consideração, caso algum irmão tenha interesse, né? Os irmãos sabem que tem acontecido algumas coisas lá, né? Aquele canto de Israel, com a Palestina lá. O irmão Christian Shen, ele fez uma série, né, bem interessante. O nome da série está no YouTube disponível. A crise no Oriente Médio à luz da profecia bíblica. Então, para os irmãos que não gostam de ficar em especulações e muita coisa tem sido falada aí na mídia, seria interessante ir num irmão como o irmão Christian, que é um irmão sério no Senhor, né? E obterão então um entendimento mais adequado a respeito do que está acontecendo. Estou falando que os irmãos têm que focar nisso daí, nada disso. É só para efeito daqueles que desejarem entender melhor, ao invés de ficar vendo pelas emissoras aí, né, que cada um coloca uma coisa diferente, e muitas vezes defendendo coisas tão complicadas, né? Podem recorrer ao irmão Christian Shen. Foi uma das últimas ministrações que ele fez no ano de 2015. Se eu não me engano, são 11 mensagens, bem extensas. Então, somente os irmãos tiverem interesse, tá? Me veio aqui, então, por isso que eu estou indicando para os irmãos. Tiago, capítulo 1, versos 1 a 12. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de abrirmos Tua palavra juntos, Senhor. Que esse possa ser um tempo proveitoso, Senhor. Um tempo onde o Senhor encontrará um lugar para passear em nosso meio e ministrar pessoalmente a cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já nos tem falado e confiamos a Ti a tarefa de nos ensinar nessa noite. Sabemos que somente o Senhor pode abrir as riquezas de Tua palavra a nós. Ensina-nos, Senhor, fala conosco, Senhor, nós desejamos Te ouvir, nossos corações, nossos ouvidos são Teus, Senhor. Livra-nos das ansiedades e inquietações que permeiam nossa mente, Senhor, e faz-nos estar aqui para esse momento precioso de consideração aos Teus pés, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, nos ajude, continue nos ajudando a compreender o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, Senhor. Dê-nos verdadeiro entendimento espiritual, Senhor. Nós clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, com a ajuda do Senhor, nós vamos prosseguir ainda nesse assunto ligado à provação. Os irmãos sabem que Tiago, ele inicia a sua epístola ocupado com isso, né? E diz para os irmãos que há nesses 12 primeiros versos 9 relações com a aprovação. A aprovação, repetindo para que não fique dúvidas, é aquilo que provém do Senhor para formar o caráter de Cristo em nós.
Então aqui não entra tentações, aqui não entra os nossos descaminhos. A relação da tentação vai vir a partir do versículo 13, nós vamos ver depois. Então aqui nós estamos falando dos arranjos providenciais de Deus nas nossas vidas, né? Sejam as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, porque as circunstâncias boas também são testes para nós, né? Então as circunstâncias, as pessoas que estão ao nosso redor, tudo isso são os arranjos de Deus para formar o caráter de Cristo. Nunca se esqueça, irmãos, eu já enfatizei isso um tempo atrás, nós temos falado isso todos esses anos aqui reunidos. Esses são os dois braços do trabalhar do Senhor nas nossas vidas: a palavra de Deus e os arranjos de Deus. Sempre será assim. Esse é um assunto fundamental na palavra e que não muda, irmãos. Nós não estamos falando de um campo incerto, nós estamos falando de algo que sempre nós vamos estar falando, do caminho da cruz. A palavra de Deus mais os arranjos de Deus para formar o caráter de Cristo. Então as provações são essas circunstâncias que vêm da mão do Senhor para formar o caráter dele em nós. Lembra sempre daquela figura do cadinho que nós vimos em Jó. O depurador, né, colocando então a prata no cadinho para retirar as impurezas, e ele saberá que o trabalho está concluído quando as impurezas for retiradas e o seu rosto ser visto na prata. Então, quando que a obra do Senhor estará completada nas nossas vidas, no que concerne as nossas vidas? Quando Cristo de fato for tudo e em todos, né? Então nós estamos nessa formação, nesse parto, né? Nessa formação do caráter de Cristo em nós. Por isso que Paulo ele é tão enfático em dizer: meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja não apenas formado, porque há um acréscimo nos manuscritos mais antigos, mas plenamente formado em vós. Então o caráter de Cristo está em formação em todos nós. E o que nós estamos vendo aqui em Tiago é justamente como esse caráter de Cristo ele é formado nas nossas vidas. Isso que é a salvação da alma que nós estamos falando, que é a salvação do tempo presente. O que Deus está fazendo nas nossas vidas hoje. E particularmente, irmãos, o livro de Jó e a epístola de Tiago são muito especiais no que concerne a esse trabalho presente do Senhor nas nossas vidas. Os irmãos se lembram que eu citei alguns outros escritos também que focam nesse assunto da salvação da alma, salvação do tempo presente, né? Então esses termos que nós falamos, salvação da alma, salvação do espírito, são bíblicos, irmãos. Nós precisamos entender isso, porque isso faz parte da nossa fé, do conteúdo da nossa fé. Então é isso que nos dá discernimento, que nos dá o entendimento do que Deus está fazendo, fez, está fazendo e fará, né? Essa salvação em 3 tempos, uma só salvação. A tão grande salvação não são 3 salvações diferentes, é uma grande salvação que nós dividimos, porque a Bíblia nos dá então base para isso, em 3 tempos, para nós compreendermos melhor, né? Já que a salvação no passado, a regeneração, é uma ação de Deus. A salvação no presente, no que concerne a nossa alma, é uma salvação que conta com a cooperação contínua do homem nessa obra, né? Então nós temos que responder ao que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Não é um trabalho que vai acontecer sozinho, irmãos, automaticamente. É um trabalho que Deus age e o tempo todo nós devemos cooperar com Ele nesse trabalhar. Então isso nós estamos vendo em Tiago, irmãos: provação, maturidade e reino. A provação, quando acolhida, né, ela conduz à maturidade, a maturidade ela conduz ao reino, que é esse período que temos entendido. Claro que o reino de Deus é eterno, mas estamos falando de um período que está por vir também, onde os filhos maduros irão reinar com o Senhor, né, aqueles que forem aprovados. Vamos ver alguma coisa também nessa noite. Então, apenas para revisar o que nós já falamos, as relações que nós já vimos até agora. A primeira relação que nós vimos foi provação e alegria. Os irmãos já sabem disso. Acolher as provações com alegria. A segunda relação, provação e perseverança. Então, quando nós recebemos as provações com alegria, elas produzem perseverança. Elas produzem em nós uma constância indesviável. Lembra disso? Então, é muito interessante essa questão da perseverança. Vou enfatizar de novo, porque ela não vem antes. Ela é um produto, ela é um resultado de acolhermos as provações. Então, se nós acolhermos as provações, elas produzirão em nós perseverança. Então, irmãos, isso é uma tremenda chave para nós, de ajuda na nossa caminhada com o Senhor. Pondere mais sobre isso, né? Vá aos pés do Senhor com essas considerações. Terceira relação. Então, se nós acolhemos com alegria, essas provações, elas gerarão perseverança.
E a perseverança, tendo a ação completa, ela irá formar caráter. Então a terceira relação é provação e caráter, e nós colocamos na frente maturidade. Essa é a terceira relação. A quarta, provação e caráter também, integridade. Os irmãos têm as notas disso tudo. A quinta relação, provação e caráter. O caráter de Cristo nós colocamos na frente. Então, o terceiro ponto, maturidade, podemos resumir. O quarto ponto, integridade. E o quinto ponto, o caráter de Cristo. Tudo isso nós já vimos, por isso que eu estou passando bem rápido. O sexto ponto que nós vimos é provação e sabedoria. Então, lembra que quando a gente lê Tiago, a gente não entendia bem essa parte da sabedoria, né? Mas agora a gente entende que é a sabedoria no meio das provações, porque o assunto não mudou. A linha do Espírito continua. Então, no meio das provações, podemos ser faltosos em sabedoria. E o que o Senhor fala? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Ou seja, o Senhor fala que o problema não está em faltar a sabedoria, o problema é que nós não vamos a Ele no meio das provações pedir por sabedoria, entende? Porque se nós pedimos por sabedoria, e pode acontecer, irmãos, de sermos faltosos, não entendermos o que o Senhor está fazendo na nossa vida em determinado momento, e nos faltar sabedoria naquele momento, mas o Senhor fala, peça a Deus, porque se você pedir, Ele não vai jogar na sua cara, olha, você é fraco, você está me pedindo sabedoria, nada disso, isso não é o caráter de Deus. Isso nós vimos no último momento. Deus deseja que nós, nas provações, vamos até Ele para poder compreender o que Ele está fazendo. E a Bíblia diz que sim, irmãos, está na palavra, é promessa dEle, Ele nos dará sabedoria para enfrentarmos as provações, para compreendermos os movimentos que Ele está fazendo conosco. Compreende, irmãos? Isso é discernimento espiritual, e no meio das provações nós tendemos a ficar cegos, né? Essa mente, vontade, emoções, elas se mexem e a gente fica cego, não consegue ver o que Deus está fazendo, não entende, né? E o problema da gente não entender é que a gente logo procura um escape, ao invés de ir ao Senhor. A nossa atitude deveria ir ao Senhor. Senhor, não estou entendendo, me ajuda, me dá sabedoria, eu quero entender o que está acontecendo. Não um entendimento intelectual, sabe, irmãos? Estou falando de um desfrutar de uma vida de união com Cristo em meio às provações. E a sétima e última relação que nós vimos foi provação e fé, que ele diz para nós pedirmos sabedoria a Deus, mas com fé, em nada duvidando, né? Então, muito claro o que o autor está querendo dizer aí. Então vamos agora sim, mais calmos, né? Bem mais calmos, para a oitava relação então. São 9 no total. Se o Senhor nos ajudar, nós vamos terminar essas duas hoje. Deixaremos o próximo assunto então para um próximo momento. A oitava relação é provação e condição social. Provação e condição social. Os irmãos podem colocar dos versos 9 a 11. Então vamos novamente ler os versos 9 a 11, irmãos, só para nós podermos ter bem fresco. Olha o que diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, irmãos, novamente nós chegamos num ponto onde parece que a linha foi quebrada, né? Agora o Senhor coloca diante de nós, nessa linha de provação, o irmão pobre e o irmão rico. Preste atenção, porque são irmãos. A relação aqui é de irmãos, tá? Mas, irmãos, a linha do Espírito está continuando. Ele ainda está no assunto da aprovação, né? Então, aqui nós temos um contraste de um irmão pobre, e o sentido de Tiago, sim, é pobre em recursos naturais mesmo, em bens. Esse é o sentido, nós vamos aplicar, depois vamos procurar expandir, mas vamos primeiro ao contexto de Tiago. Então, o pobre aqui é alguém mesmo com poucos recursos, tá? Poucos bens materiais. E o rico aqui é um irmão com muitos bens materiais. E qual que é a relação então, irmãos, desses dois irmãos com a provação?
já porque o assunto é o mesmo. Ele está falando de dois irmãos passando por provações, um irmão pobre e um irmão rico, porque há isso na igreja também, não há, irmãos? Ou todo mundo é rico, todo mundo é pobre? Há o irmão que é rico e há o irmão que é pobre, e não há nenhum mal na riqueza em si. Compreende? Nós vamos procurar construir. Não é o fato de você ter algo mais do que seu irmão. Não é isso. Nós vamos construir uma linha então. Então, preciso que os irmãos me acompanhem no raciocínio para nós podermos fechar o quadro depois. Há duas palavras aqui que eu gostaria de inicialmente considerarmos para nós podermos construir algo. Uma palavra relacionada ao irmão pobre e outra palavra relacionada ao irmão rico. Então, olha no verso 9. Primeiro, a palavra dignidade. Os irmãos viram aí? O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Então, a primeira palavra aí, ligada ao irmão humilde, o irmão pobre. Esse é o sentido da palavra usada por Tiago. E a palavra que eu queria ressaltar é dignidade. Se os irmãos considerarem essa palavra, procurarem uma concordância e considerarem essa palavra, verão que ela significa altura. Um outro sentido, uma posição alta, e outro sentido, um alto posto. Então, 3 sentidos da palavra dignidade segundo o original. Depois os irmãos vão entenderem por que nós estamos pegando esses sentidos. Então, a palavra dignidade significa altura, uma posição alta, um alto posto. A outra palavra que eu gostaria de ressaltar está no verso 10, agora ligada ao rico. Primeiro ligada ao pobre, agora ligada ao rico. E a palavra é insignificância. Os irmãos encontraram aí no versículo 10, e o rico na sua insignificância. Essa palavra insignificância, se os irmãos também procurarem o sentido dela, verão que ela traz o sentido de humildade e também de uma condição humilde. Humildade ou uma condição humilde, são os 2 sentidos dessa palavra. E se os irmãos fossem aplicar uma metáfora para essa palavra insignificância, nós poderíamos colocar uma humilhação espiritual que conduz alguém a perceber e lamentar a sua insignificância. Só vá guardando, tá, irmãos, para nós construirmos. Então, uma metáfora de uma humilhação espiritual que conduz alguém a perceber e lamentar a sua insignificância. Então, irmãos, veja como que o Espírito ele é preciso. E ele une palavras que, para a mente secular, para a mente mundana, elas são completamente opostas. Porque o Espírito ele une a palavra dignidade ao irmão pobre, você percebeu? E insignificância ao irmão rico. Está vendo como são palavras que não tem nada a ver segundo a mente secular, a mente mundana, né? Para a mente mundana, o pobre que é um insignificante, né? E o rico é alguém com dignidade, mas o Espírito uniu isso de uma maneira maravilhosa, nós vamos entender por quê. Então, além disso, desse detalhe, o Espírito ainda diz no texto que tanto um quanto o outro devem gloriar-se nessas condições. O pobre deve gloriar-se na sua condição e o rico na sua condição. Está escrito a palavra gloriar-se aí. Agora eu gostaria de ler uma outra versão que diz, também desses versos, que diz algumas coisas bem interessantes. E os irmãos vão colhendo tudo isso. Olha como uma outra versão coloca esses mesmos versos que nós lemos. Diz assim: o irmão pobre pode orgulhar-se porque Deus o elevou às verdadeiras riquezas. Está entendendo agora o sentido da palavra altura que eu citei para os irmãos no original? Altura, um lugar elevado. Vou repetir então agora. O irmão pobre ou humilde, né, que aparece na nossa tradução, pode orgulhar-se, porque Deus o elevou às verdadeiras riquezas. O rico pode orgulhar-se, porque Deus lhe mostrou sua pobreza espiritual. Pois o homem rico murchará como as flores de verão. Versão interessante, né, irmãos? Então, veja, o assunto aqui ainda é provação, é aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas com vistas a formar caráter. Então, ambos os irmãos, tanto o rico quanto o pobre, eles estão passando por provações, por esses arranjos do Senhor, né? Que envolve pessoa, que envolve circunstâncias.
os arranjos de Deus. Então, para o rico, a aprovação, irmãos, ela tem o efeito de abatê-lo e de humilhá-lo, para mostrar para ele que ele é igual aos outros irmãos, que a riqueza de bens materiais não faz ele ser alguém superior, no contexto das provações. Vá guardando isso. Então, quando as provações vêm, ela como que coloca o rico no lugar adequado, porque aquilo que ele tem na casa de Deus não significa nada. O trabalho será o mesmo da parte do Senhor, compreende? O rico não é superior porque ele tem a mais do que o outro irmão. Então, é uma provação no que concerne ao rico, que abate o seu senso de superioridade, né? Que pode existir, irmãos, justamente porque o rico confia nas suas riquezas. Nós estamos falando de irmãos na casa de Deus. Estão entendendo, irmãos? Senso de superioridade. E em muitas assembleias se cultiva mesmo esse senso de superioridade. Então é um perigo mesmo, irmãos. Irmãos com poder aquisitivo maior são tratados de maneira diferente na casa de Deus, entre irmãos. Então é algo muito complicado. Então, quando a aprovação da parte do Senhor vem, ele abate essa superioridade que há no rico. Então, a aprovação, irmãos, ela atua no rico justamente para mostrar, no irmão rico, justamente para mostrar para ele que aquilo que ele possui é transitório. É por isso, irmãos, que no versículo 11, olha comigo aí no versículo 11: porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então está falando de um irmão rico, não perca que é um irmão. Não está falando de um mundano, está falando de um irmão. Então, o Senhor usa a figura aqui de uma erva, né, que perde a sua flor, que perde a sua formosura, devido à atuação do sol nela. É isso que está descrito aí. Nós estamos no contexto das provações. Então, o sol, obviamente, é uma figura do nosso Senhor. Ele é o sol da justiça. Mas aqui no contexto de Tiago, mais especificamente falando, o sol, ele é uma figura das provações que vêm da parte de Deus sobre o irmão rico. Está conseguindo compreender? Estão pegando a linha, irmãos? Sejam sinceros, nós paramos, vamos repetir, até que nós possamos compreender o que nós estamos falando aqui. Então, o irmão rico, ele é comparado a uma erva, e o sol são as provações que vêm sobre ele, para mostrar que os seus bens, que o seu poder aquisitivo, que aquilo que ele possui é transitório, que não o faz superior aos outros irmãos. Compreende o trabalho do Senhor no irmão rico? Porque o rico corre o perigo de confiar nas suas riquezas. E não estamos falando de um rico mundano, não, estamos falando de um rico mesmo irmão. Nós corremos esse perigo de confiar naquilo que o Senhor tem nos dado, de confiar nas bênçãos. Falamos disso quando tratamos da vida de Abraão, lembra? Nós não podemos tirar os olhos do Deus da bênção e focar na bênção. Isso serve para qualquer área da nossa vida. Então, irmãos, o irmão rico, na hora que ele está sendo provado, daqui a pouco nós vamos falar do irmão humilde. Vou invertir a ordem aqui proposital. Então, o irmão rico, na hora que está sendo provado, ele corre o perigo. Aqui que eu gostaria que os irmãos dobrassem a atenção. Nós vamos começar na aplicação nas nossas vidas aqui agora. Então, o irmão rico, ele corre o perigo de, na hora dele estar sendo provado, ele confiar nas coisas que ele tem, nos bens materiais, para prover escapes para si, na hora da provação. Será que é mentira isso, irmãos? Às vezes alguma circunstância está acontecendo na nossa vida, nós temos como resolver isso, nós vamos lá e simplesmente resolvemos. Confiança nas riquezas, sem discernimento algum. Não é assim, irmãos? Isso serve tanto para nós, como também, e aqui eu vou, irmãos, enfatizar mesmo, leve em consideração diante do Senhor, como também no que concerne as pessoas que estão do nosso lado, que nós amamos. Às vezes o Senhor está fazendo um trato na vida dessas pessoas que nós amamos, nós estamos vendo elas, entre aspas, sofrer, nós vamos lá porque nós temos como resolver a situação, vamos lá e resolvemos a situação, sem discernimento algum. Nós não podemos nos mover por aquilo que temos ou não temos, nós devemos nos mover pela vontade do Senhor. Compreende a aplicação na hora da aprovação?
Quantas vezes, irmãos, nós interrompemos o trabalho do Senhor nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque nós temos condições de resolver os problemas, entre aspas. Aquilo que nós chamamos de problemas são as provações que Deus está trazendo. Claro que eu estou enfatizando na ótica de Tiago, que são as provações. Então nós chamamos tudo de problema, tudo de sofrimento. Vamos acabar com esse problema aí. Eu tenho como resolver isso, meu irmão. Vamos resolver esse problema. Vai lá e resolve. Não resolveu nada, você interrompeu o trabalho do Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Porque quando nós temos o poder aquisitivo e nós confiamos nas riquezas, nós nem vamos ao Senhor. Nós simplesmente nos movemos. Nós nos movemos impulsionados por aquilo que temos. Movimentos realizados por conta da riqueza. Não estou falando para ninguém específico, estou falando para todos nós. Nós precisamos considerar isso, irmãos. Sabe? Nós precisamos considerar isso. Porque é de fato algo muito sério. Nós estamos falando desse caminho do Senhor conduzindo-nos à maturidade. E Tiago consegue aplicar isso tão bem nas nossas vidas, irmãos, que sinceramente não sei se outro livro faz como Tiago faz nesse sentido das provações. Então pondere sobre isso, irmãos. Nós não podemos nos mover confiados nas riquezas. Nós devemos sempre nos mover pela vontade do Senhor. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude para que nós não utilizemos as nossas riquezas para prover escape para nós e nem para as pessoas que nós amamos. Porque se de fato nós amamos, nós queremos que o trabalho do Senhor continue na vida delas, não que seja interrompido. Está vendo a distorção do nosso amor? Né? Vou livrar fulano do problema. Se nós amássemos mesmo, nós temos que ir ao Senhor e Ele vai direcionar. Haverá momentos onde deverá intervir e outros momentos onde não, porque o Senhor está trabalhando. Também não estou indo para o extremo de que nunca nos envolvamos, né? Não é isso. Eu estou trazendo o princípio de não nos movermos pelas riquezas, nos movermos pela vontade do Senhor. Esse que é o princípio. Então, que não haja distorção nenhuma, nem de um lado nem do outro, né? Nós possamos compreender isso com equilíbrio diante do Senhor, né? Então, que o Senhor nos dê, irmão, discernimento, visão espiritual em meio às provações. E agora, talvez você não esteja passando por isso tão fortemente, mas haverá momentos na sua vida e na minha vida que nós passaremos por isso. E sempre haverá esse conflito. E nós vamos ter que exercer a nossa vontade. Será uma vontade própria ou será uma vontade de acordo com a vontade do Senhor? Entende? Você sempre vai estar nessa encruzilhada, irmão. Sempre. Vida cristã é uma vida de escolhas. É uma vida de escolhas. Entre fazer o que eu quero e fazer a vontade do Senhor. Né? Por isso que a batalha do Getsemane é algo assim. Nós devemos de fato contemplar de joelho. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Entende, irmãos? Que o Senhor possa encontrar nos nossos lábios a mesma fala. Senhor, que não seja feita a minha vontade. Talvez, Senhor, a minha vontade era fazer isso e isso, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, Senhor. O Atmani, certa vez escrevendo um livro, um hino, acho que eu já li esse hino aqui, e ele fala assim: Senhor, se a minha vontade for diferente da tua, passe por cima da minha. Isso é uma oração ousada, né? Mas era de alguém que conhecia o Senhor, né? E muitas vezes, irmãos, as nossas vontades, elas são contrárias à do Senhor mesmo. Por isso nós precisamos aprender a colocar a nossa mente no Espírito, a colocar a nossa vontade na vontade do Senhor, né? As nossas emoções serem ajustadas diante do Senhor. Isso é responsabilidade nossa diante do Senhor, né? Então que o Senhor nos ajude, irmãos, que nós possamos agir ou reagir diante das provações de uma maneira diferente. Nós estamos recebendo luz, né? Uma tremenda luz a respeito desses aspectos da nossa vida. O que nós vamos fazer com tudo isso? O que nós vamos fazer? Será que nós vamos anotar e vamos deixar para lá? Sabe, irmão, não estamos aqui para fazer estudo. Falo de coração, isso não é só estudo que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos de fato considerando as nossas vidas diante do Senhor. Então nós precisamos, o que nós vamos fazer com o que nós temos recebido? Nós vamos seguir com a nossa vida normal, como se não tivéssemos ouvido nada? Nós estamos recebendo luz, e aí? Entende? E toda luz tem um preço a ser pago, irmãos, para se obtê-la, né? Mamalu? Essa parte 2 aqui, essa não se deve
Encaixa sem dúvida. Nessa relação do rico com o pobre também pode sim ser aplicado, sem dúvida. Obrigado, viu, Manu? Então, irmãos, que nós tenhamos cuidado para que o recurso material, aquilo que nós temos tido, que o Senhor tem nos dado, uns mais, outros menos, o Senhor dispõe como quiser, né? Uns já nasceram bem abastados, outros nem tanto. Isso não é o que interessa, irmãos, da nossa vida. Isso não é o mais importante na nossa vida, irmãos. Inclusive, correr cegamente atrás de riqueza a vida toda, né? Quantos nossos irmãos correm atrás de riqueza a vida toda e se tornam aquilo que amam, que esse é um princípio da Bíblia. Nós nos tornamos aquilo que amamos. Então, uma pessoa ama tanto dinheiro que você vê a ganância escrita no rosto dela. Que perigo nós corremos. Você acha que nós estamos livres disso? O mundo está aí fora pressionando-nos para tudo quanto é lado. Você acha que para quê, irmão? Para tirar o seu foco do que realmente é importante, o eterno propósito de Deus. Entende? E nós vamos nos enchendo dessas coisas. Nossas vidas são para essas coisas. Ó Senhor, nos ajude, né? Que o Senhor possa nos ajudar mesmo nisso. Então, agora passando para o irmão pobre, né? Qual que é a finalidade da aprovação? Então, lembra, os dois estão passando pela aprovação, tanto o rico quanto o pobre. E a aprovação é um teste para os dois. Não é um teste só para o rico nem só para o pobre, é um teste para os dois, né? Os dois estão passando por ela. Mas em aspectos diferentes, são contextos diferentes, aspectos diferentes. O Senhor trata isso também, tanto o rico quanto o pobre, com um fim já fixado, né, um alvo bem definido para ambas as vidas, né? Tanto para a do rico como para a vida do pobre. Então, para o irmão pobre, irmãos, o grande desafio no meio da aprovação é não cair no vitimismo, é não se colocar como um coitado. Preste atenção sobre isso, irmãos, porque isso acontece. Você acha que nós estamos livres disso? Né? Então, que nós possamos enxergar aqueles que são de condições mais humildes, que nós possamos enxergar que graças ao trabalho do Senhor nas nossas vidas, é possível chegar a alturas. Lembra do sentido da palavra? Dignidade? Graças ao trabalho do Senhor, é possível nós chegarmos a alturas espirituais que o recurso próprio jamais poderia obter. Então, é isso que o Senhor fala para aquele que tem uma condição mais humilde. Não olha para os recursos naturais em si, olha para a altura que eu posso levar sua vida, para as alturas espirituais que dinheiro nenhum, que bem aquisitivo nenhum poderá te levar, não pode ser comprado o que eu faço na sua vida. Compreende? Então não caia no vitimismo, não caia no eu sou um coitado, olha o que eu estou passando. São perigos da aprovação, murmuração, porque você não tem o recurso para sair daquilo, então se coloca na posição, meu Deus, olha eu como que eu estou, me ajuda, gente. Cuidado com isso também, irmão, são extremos, e nós entramos na nossa vida cristã, né? E o pobre, o irmão mais humilde, geralmente ele é aquele que é... Não, irmãos, também são extremos, então a Bíblia tanto corrige um como corrige o outro, né? Então o Senhor faz em nós, irmãos, um trabalho tão precioso que bem nenhum proveniente deste mundo poderia adquirir. Então, irmãos, para resumir então essa relação, se os irmãos forem a Filipenses 4, os irmãos conhecem muito bem, a partir do verso 10, ele vai trabalhar todas essas relações que eu estou citando para os irmãos, a fome, a abundância, a escassez, tudo isso, Paulo vai trabalhar lá. Ele disse que ele aprendeu a viver contente em meio a tudo isso. Então, tanto o rico, irmãos, esse é o cerne daquilo que eu queria falar com relação agora, colocando os dois irmãos juntos. Tanto o rico quanto o pobre precisam avançar para compreender que em Cristo, como já disse, os seus recursos são inesgotáveis e o seu sossego são imperturbáveis. Tanto o rico quanto o pobre. O pobre, o irmão humilde, não olhando para a escassez dos seus recursos, e nem o rico confiando nas suas riquezas. Ambos precisam aprender a confiar no Senhor e encontrar em Cristo o seu recurso inesgotável. E encontrar em Cristo o seu sossego inabalável. Você acha, irmãos, que o rico poderá encontrar isso nas suas riquezas? Quantos ricos aí fora estão tirando suas próprias vidas? Depressão, ansiedade e tudo mais. Riqueza não pode fazer isso, irmão. Somente Cristo pode nos dar verdadeiro descanso. Compreende? Então Tiago, ele aproxima isso de uma forma tão maravilhosa, irmãos. Então,
Como que nós chegamos a esse ponto? Já que eu falei que tanto o rico quanto o pobre, eles precisam chegar nesse lugar que é Cristo e encontrar nele seu recurso inesgotável e seu sossego imperturbável. Como chegar nessa posição? Porque falar que eu preciso chegar lá é fácil. Agora, como que eu chego lá? Muito simples, irmãos. Vou repetir o que já falei no início. Acolha a palavra e acolha a circunstância. É isso que vai levar você a esse lugar de descanso no Senhor. É isso. Não tem outro caminho. É por isso que nós falamos que sempre será o caminho da cruz. Sempre será essa obra do Senhor nas nossas vidas. E agora eu queria colocar mais uns detalhezinhos antes de terminar esse ponto. Se os irmãos forem nas Escrituras procurar a primeira menção da palavra humilde, que aparece aí no verso 9. Está vendo a palavra humilde aí, né? Que fala de pobreza no contexto de Tiago. Se nós formos na primeira menção dela, irmãos, é tão significativo. E eu gostaria que os irmãos fossem comigo lá. A primeira menção dela está em Mateus capítulo 11. Talvez alguns irmãos já se lembram quando fala o capítulo, né? Mateus capítulo 11. Essa palavra aqui agora não é só para o pobre nem para o rico, tá, irmãos? É para os dois, para ambos. Tanto para o humilde como para o rico. E aqui vai ter um detalhe tão maravilhoso. Olha desde o verso 28 e 29. Capítulo 11 de Mateus, verso 28 e 29. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Lembra que é aquele instrumento de adestrar boi, né? De um lado coloca um boi mais velho, né, já experimentado, do outro um boi mais novinho. E coloca-se a cabeça então, e o mais velho vai ensinando o mais novo. Essa é a palavra do jugo aí, o sentido do jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de quê? Coração. Está vendo que agora não é só em relação a bens, mas agora a humildade de coração? Sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, essa é a primeira menção da palavra humildade em toda a Bíblia. Segunda humildade, a palavra segundo o original de Tiago, né? Então o que esse texto está nos dizendo, irmãos? Que se nós colocarmos a nossa cabeça no jugo do Senhor, nós aprenderemos daquele que é manso e humilde de coração. Então, você veja, irmãos, que não é só sobre ter bens materiais ou não ter bens materiais, mas agora Mateus eleva e coloca uma disposição do coração. É disso que Mateus está falando aqui agora. Uma disposição do coração. A questão não está em ter ou não ter, mas na disposição do coração. Abordamos o contexto de Tiago, agora ampliamos o assunto, porque agora todo mundo vai fazer voto de pobreza, né? Ou de riqueza, então cuidado com isso. Nós estamos falando, o foco não é esse. Humildade de coração. E aí, irmãos, se nós colocamos a cabeça no jugo do Senhor e aprendemos dele, o que nós vamos encontrar? Descanso para a nossa alma. E sabe qual que é o descanso prometido aqui, irmãos, em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29? É um descanso, irmãos, sereno, um descanso ininterrupto, um descanso permanente. Você acha que riqueza ou falta dela pode conceder esse descanso? Somente o Senhor, irmãos. Somente se nós colocarmos a nossa cabeça no jugo do Senhor e aprendermos dele, é que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, mente, vontade e emoções, que é justamente o assunto de Tiago. Você quer descanso para sua alma agitada? Coloca a cabeça no jugo do Senhor. Está inquieto, vivendo ansiedade para lá e para cá, não sabe o que fazer, desesperado? Coloca o jugo na cabeça do Senhor e aprende dele. Porque aí, irmãos, o nosso descanso, ele sai da esfera circunstancial. Ele sai da dependência de coisas ou de pessoas. Ele é um descanso no Senhor. E esse descanso não pode ser tocado. Lembra daquele louvor, acho que é da Heloísa, eu acho que é, né? Há um lugar de descanso em ti. Esse lugar é no Senhor, né? Lindo louvor, irmãos. E é verdade.
Só no Senhor. Então essa é a essência de todo o ensinamento que nós estamos vendo nesse ponto. E também não poderia deixar de citar a primeira menção da palavra rico, que também aparece aí, para nós encerrarmos esse 8º ponto. A primeira menção dessa palavra rico, e eu não vou precisar ir lá, porque nós abordamos esse texto recentemente. Então, a primeira menção dela é Mateus 19, 23. Fica aí o registro para os irmãos recorrerem a ela depois. Qual que é o contexto? Algum irmão lembra? Algum irmão lembra que nós abordamos esse texto recentemente? No contexto do jovem rico. Lembra? Vamos lá, irmãos. Vi que os irmãos não conseguiram puxar na memória, então vamos lá. Mateus capítulo 19. Temos pressa, se não der para seguir, nós dividimos, não há problema algum. Vamos lá, Mateus capítulo 19. Vamos ler desde o verso 16, para nós podermos pegar o contexto. Pois é interessante que os irmãos façam o exercício em casa, de ler o relato de Marcos e de Lucas também, para colaborar no entendimento. Então diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Está vendo a confiança das riquezas? Nós estamos abordando em Tiago. Ao verso 23 é onde aparece a palavra. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Se os irmãos lerem depois os outros contextos, verão que o sentido aqui é daqueles que confiam, que depositam a sua confiança nas riquezas, e não em ter riquezas. Sempre deixo isso bem claro, para você não ir para extremo aí, né, e criar uma doutrina a partir disso, tá bom? Então vamos para a nona relação. Eu não vou me estender nela, porque é algo que nós já temos falado também bastante. A nona relação, então, podem retornar para Tiago, capítulo 1. A nona relação é provação e a coroa da vida. E é o verso 12, correspondente a esse ponto. Então, se os irmãos se recordarem, por isso que nós não vamos entrar muito nesse assunto, primeiro porque ele é um assunto que permeia toda a epístola de Tiago, né? E também porque quando nós fizemos a introdução da epístola de Tiago, nós entramos nessa questão da coroa. E a coroa, ela representa o galardão. Aqueles que forem aprovados receberão um galardão da parte do Senhor, que no tipo do livro de Jó é a porção dobrada. Lembra? É assim que termina o livro de Jó, no capítulo 42, e é assim que começa a epístola de Tiago, falando dessa relação de provação e coroa da vida. Então, irmãos, aqueles que não puderam estar nesse início, podem recorrer ao áudio, podem me pedir que eu posso ver se eu localizo, né? Não sei muito bem qual que vai ser a mensagem, mas eu posso encaminhar para os irmãos verem essas relações. Nós entramos, eu vou citar alguma coisinha, mas não vou me estender demais, tá bom? Então, irmãos, vamos ler o verso 12 para relembrar aqui. Bem-aventurado o homem que o suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então a primeira coisa interessante aqui é que Tiago chama aquele que suporta com perseverança a provação de bem-aventurado, né? Bem-aventurado é feliz. Então feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Por que ele diz isso? Porque depois de ter sido aprovado, essa é uma palavra importante, se não tem sublinhado, os irmãos deveriam sublinhar ela. Aprovado, essa é uma palavra importante. Aprovado, irmãos, mostra que traz essa relação no que concerne a nossa carreira cristã, que nem todos os filhos, nem todos aqueles que creem serão aprovados.
Há muitos textos que deixam isso bem claro. Alguns serão aprovados e outros reprovados em meio às provações. São filhos, nasceram de novo, têm vida eterna, né? Jamais perecerão, da mão do Senhor ninguém arrebatará, mas serão reprovados em meio às provações. Sabe esse processo que nós estamos construindo juntos aqui? Todo esse processo nós estamos aplicando nas nossas vidas. Esse processo receberá aprovação ou reprovação da parte do Senhor, no contexto de filhos, né? Paulo vai trabalhar essa relação no tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 5, se eu não me engano. É primeiro ou segundo? Eu acho que é segundo aos Coríntios capítulo 5. Tiago vai trabalhar essa relação do tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Lá é um tribunal familiar, não é um tribunal onde o mundo vai participar, é um tribunal dos filhos, bema, né? Aponta para uma plataforma familiar, onde os filhos prestarão contas ao pai, né? Às vezes nós somos filhos, irmãos, mas você acha que você vai viver sua vida de qualquer forma? Você acha que o Senhor te comprou para isso? Me comprou para isso? Não, irmãos, Ele tem um propósito definido ao ter nos salvado. Então nós vamos prestar conta ao nosso Pai. Segundo aos Coríntios capítulo 5, obrigado. Então os irmãos podem ler lá depois, ao verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, né? Então, irmãos, é muito séria essa relação, e é muito importante que nós tenhamos ela em mente, para que nós não caiamos na libertinagem. Nós achamos que vida cristã é uma vida que o Senhor me salvou e agora eu faço o que eu quiser. Não é essa a relação bíblica. E falo isso com muito amor, dizendo aos irmãos aquilo que a palavra sustenta, né? Os irmãos sabem que nós nunca negociamos, nós não queremos de maneira nenhuma passar por cima de coisas tão sérias, né? Então, irmãos, esse assunto da responsabilidade, ele é muito claro, é um fio de ouro que permeia toda a Bíblia. O homem é responsável diante do Senhor, o filho é responsável diante do Pai e vai prestar conta. Então, irmãos, essa palavra aprovado, ela é muito significativa. Eu não vou citar outros textos porque eu vou fazer abaixo a citação dos lugares onde a palavra, as coroas aparecem no Novo Testamento. Vou citar de novo. Então depois eu encorajo os irmãos a tomarem nota desses versos que eu vou citar e ler o contexto. Que Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 9, ele vai falar que ele esmurra o seu corpo, reduz a escravidão, para que, tendo pregado a outros, ele mesmo não viesse a ser desqualificado. Então veja que é um assunto sério, Paulo dizendo isso, irmãos, em 1 Coríntios 9. Então eu vou citar depois algumas coisas. Então, essa aprovação é a aprovação que acontece nas provações. Somente então, irmãos, os aprovados receberão a coroa, nesse caso de Tiago, a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então, veja que Tiago, irmãos, diz que aqueles que suportam com perseverança receberão a coroa, mas no final ele termina dizendo assim: porque esses são aqueles que amam, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu acho muito significativo que Tiago termina o verso falando de amor, que nós também poderíamos compreender mal essa relação nossa com o Senhor, uma relação talvez de barganha, né? Eu faço porque eu quero receber. Não, irmãos, o que direciona-nos, e fugiu a palavra, que dita a nossa vida com o Senhor, é uma vida de amor por Ele. Ele nos amou primeiro e nós o amamos, né? Eu persigo para conquistar aquele que me conquistou. Paulo vai falar em Filipenses capítulo 3, do verso 12 em diante. Então, a relação da vida cristã não é uma relação que olha para o galardão, que tem a obsessão no galardão. Claro que Hebreus capítulo 11 vai falar, né, que Moisés, eu acho que contemplava o galardão. Sim, há essa relação, mas a essência da vida cristã é uma vida de amor. E é muito maravilhoso, irmãos, porque Tiago, como alguns pensam, só falam de obras externas, né? Alguns abordam Tiago aí fora somente no contexto de obras externas, mas até agora nós não falamos nada de obras externas. Tiago começa falando do trabalho do Senhor nas nossas vidas, porque a Bíblia nunca inverte essa ordem, nem Tiago. Entende? Primeiro Deus faz em nós, para então fazer algo através de nós. Nós não podemos colocar o carro na frente dos bois. Podemos, irmãos. Não podemos inverter essa obra. A obra primeiro é em nós. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios 2:10. Lembra disso? Então o trabalho do Senhor em nós. E é tão maravilhoso, irmãos. Eu estou dizendo porque eu realmente fico impressionado com o ensino do Espírito. Porque em Tiago ele não inverteu essa ordem.
Até agora, o que nós falamos de obra externa, irmão? Nós falamos de provação, do que o Senhor está fazendo em nós. Depois ele vai tratar dessas coisas que são feitas através de nós também, das obras que são feitas através de nós, mas não podemos perder o que deve ser colocado primeiro. Sem esse entendimento adequado do capítulo 1 de Tiago, nós não poderemos entender o restante. Por isso que eu estou encorajando os irmãos, revejam, leiam, vá aos pés do Senhor, orem, leiam a epístola, irmãos, para nós podermos ter um entendimento mais adequado, para os irmãos também me ajudarem na minha compreensão. Que o Senhor possa nos dar essa tarefa em conjunto de considerar essa epístola maravilhosa, né? E me chama muita atenção também, ainda olhando para esse verso 12, essa palavra prometeu. Você viu ela aí? A qual o Senhor prometeu. Quem que prometeu a coroa? O Senhor mesmo. E isso para mim é algo muito forte, irmãos, porque não é possível que aqueles que perseveram em meio às provações, porque amam o Senhor, não é possível que eles não recebam a coroa da vida. Porque quem prometeu o que eles receberão é o próprio Senhor. Então é uma promessa do Senhor aos seus filhos. Irmãos, parece algo simples que eu estou falando, mas é muito lindo nós vermos isso. Porque nós temos assegurado, e isso é um estímulo para nós em meio às provações. O Senhor prometeu que nos dará a coroa da vida, se nós continuarmos com Ele em perseverança. Eu sei se você vai falar a questão da coroa da vida para não inverter, porque se a gente considerar que o que o Senhor está prometendo é a vida, nós vamos anular todo o resto, né? Ou seja, eu posso conquistar a vida por meio de respostas, obras, até mesmo maturidade. Então, não é a vida que é a coroa, é a coroa da vida. Sim. Ou seja, né, não é uma obra, como a gente vê muito fora, para conquistar a vida. Isso. Né? Não percam o que eu falei no início, quando eu abri esse ponto, que a coroa da vida representa o galardão, certo? Representa a recompensa da herança, que no Colossenses vai trabalhar isso, né? Então nós não obtemos vida no nosso espírito por nada que nós fazemos, certo? Tiago está trabalhando no âmbito da recompensa da herança, do galardão, a mesma linha de Jó, que é a porção dobrada. Então, muito bem lembrado, não inverta, né? Porque aqui aparece como coroa da vida, em outros lugares vai aparecer outras coroas, e todas elas falam a mesma coisa, têm o mesmo propósito. Fundamentar a questão do galardão, né? Isso aí, porque do galardão. às vezes não consegue ver este fundamento nas Escrituras. Se eu usar essa palavra para ligar a vida, eu anulo o fundamento e anulo a justificação por graça. Isso aí. Então, se os irmãos sabem que aquilo que é fundamento não se mexe. Para abordar aquilo, falei isso no início quando nós começamos a estudar Tiago. Não podemos mexer no fundamento para abordar Tiago. O fundamento precisa ser colocado primeiro para a gente poder se atrever a entrar em Tiago, né? Com a ajuda do Espírito. Assim também recomendo, já que você me lembrou disso, irmão, que o texto que nós lemos de Mateus 19, Mateus 19, ele também é um texto muito mal interpretado por aí. Então nós abordamos ele num outro momento aqui juntos. Então não vá de qualquer forma lá, porque lá fala sobre herdar a vida eterna. Você precisa então recorrer ao áudio, encoraje os irmãos que não estiveram a recorrer ao áudio, para poder entender a que contexto o Senhor está aplicando isso com aquele jovem rico, tá bom? Para também não haver uma compreensão aí inadequada. Deixa eu voltar aqui agora, fechar um parênteses, né? Então, é muito interessante, irmãos, ainda nesse verso 12, não perca a linha, que há um texto muito similar, e eu acho muito tremendo que Tiago termina falando dessa relação de amor com o Senhor, porque realmente essa é a ênfase aqui. Essa é a ênfase, ao meu ver, nesse verso. Aqueles que o amam, não amam aquilo que ele dá, o amam. A essência da vida cristã é um amor ao Senhor mesmo. O galardão é uma consequência dessa vida de amor, dessa vida de união vivida com Cristo, compreende? E é muito interessante que, deixa registrado aí, os irmãos depois podem ler em casa, 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, Paulo ele vai citar algumas palavras bem similares aqui. Os irmãos vão se lembrar agora que eu vou citar esse texto. Lá diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Lembra? Já agora a coroa, lá não vai aparecer da vida,
Já agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E ele termina dizendo assim: e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Está vendo que Paulo, no final de sua vida sendo oferecida como libação, um sacrifício acessório em torno do altar, o que ele está falando? Ele está falando que há uma coroa prometida para aqueles que amam a vinda do Senhor. E novamente ele liga a ênfase no amor, numa vida relacional de amor ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso, enfatizando essa vida de união, de relação de amor com o Senhor? Porque há extremos também de irmãos que estão enfatizando só o galardão. Entende? Alguns que nem têm a compreensão do galardão e outros que estão enfatizando apenas o galardão. E são extremos inadequados, irmãos. Nós não podemos ir por esse caminho. Entende? Eu creio que o Senhor há, no decorrer dos anos, nos dando mais luz, uma luz sempre progressiva, porque assim é o Senhor, a respeito desses assuntos. Mas já temos uma boa base, graças ao Senhor, nesses anos que temos estado juntos aqui. Então, irmãos, veja que Paulo ele vai usar palavras muito similares aqui de Tiago, capítulo 1, verso 12. Então, para estudo pessoal, para os irmãos que não estiveram nesse início, eu vou citar, nós já estamos encerrando, os 4 tipos de coroas que nós encontramos no Novo Testamento. Todas elas falam desse galardão, desse prêmio que é dado àqueles que são aprovados por Deus. Todos são filhos, mas há filhos que serão aprovados e filhos que não serão aprovados. Filhos que serão qualificados, outros desqualificados, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9. Então eu vou citar para os irmãos os 4 tipos de coroas e deixo essa nota agora aqui para os irmãos. Leiam o contexto, não só o verso. Tá? Você vai ganhar muito mais se ler o contexto. Falando isso mesmo, encorajando os irmãos. Leiam o contexto, por favor. Faça isso que os irmãos vão entender muito melhor. Tá bom? Então, quais são os 4 tipos de coroa? Primeira coroa. Coroa incorruptível. Coroa incorruptível. Aonde que está? 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. É justamente nesse contexto que falei para os irmãos. De Paulo, né? Segunda coroa. Coroa da justiça. Também é o texto que eu acabei de citar. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Terceira coroa. Coroa da glória. Está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. E a quarta e última coroa, coroa da vida, que é justamente Tiago, capítulo 1, verso 12. Os endereços, então, só para os irmãos que estão anotando: 1 Coríntios 9, 25, 2 Timóteo 4, 8, 1 Pedro 5, 4 e Tiago, capítulo 1, verso 12. Com isso, então, irmãos, com a graça do Senhor, nós encerramos essa primeira sessão de Tiago ligado à aprovação. E como que ela termina? Com a coroa da vida. Então isso é um estímulo, um encorajamento tremendo para todos nós que estamos vivendo em meio às provações. Possa o Senhor usar isso, irmãos, para estimular, para encorajar, para acalentar os nossos corações, né? E, irmãos, sigamos firmes. O Senhor está fazendo a sua obra. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais esse momento, Senhor. Muito obrigado por essa pequena etapa que encerramos, Senhor, hoje, relacionada à aprovação nessa maravilhosa epístola, Senhor, que o Senhor deixou para nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos considerando-a juntos, Senhor. Que ajuda temos obtido, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E podemos declarar isso como verdade para todos os momentos que temos tido aqui em torno da Tua Palavra. Então nós te agradecemos, Senhor. Pedimos ao Senhor que continue a falar a todos nós, aprofundar, Senhor, o Teu trabalhar nas nossas vidas, Senhor. E tudo isso que foi falado aqui possa continuar, Senhor, o Seu ministrar nas nossas vidas contigo no decorrer da semana, Senhor.
Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até domingo, se o Senhor permitir.